Você, por algum acaso, já se perguntou por que as Olimpíadas ou competições olímpicas são separadas em provas masculinas e provas femininas? A ideia é que homens e mulheres têm algumas diferenças físicas, principalmente que vão aparecer no caso dos esportes de explosão física, como as corridas, ou de força, como levantamento de peso e lançamento de disco ou de dardo. Para dar uma noção do tamanho que essa diferença pode ter, o tempo recorde feminino de 100 metros rasos na corrida não seria suficiente para a mulher se classificar na prova masculina. E no arremesso de peso, as distâncias dos recordes masculinos e femininos podem até parecer próximas ou equivalentes, mas enquanto as mulheres arremessam uma bola de 4 quilos, os homens arremessam uma de 7,26 quilos, quase o dobro da massa. Já em provas como a natação, a diferença nem é tão grande. Isso porque, na média, os homens são maiores, têm uma cintura mais estreita em relação ao corpo, o que acaba dando mais agilidade em provas como a ginástica olímpica, e têm mais músculos. A maior diferença muscular está na parte superior do corpo, onde os homens têm em média 80% mais músculos do que as mulheres. E essa diferença de desempenho físico praticamente não existe até os 10 anos de idade. Mas daí em diante os meninos começam a ter um desempenho maior e depois dos 14 anos, que é quando nós entramos na adolescência e produzimos mais testosterona, a diferença só aumenta. Por conta dessa diferença física que se atribui muito à testosterona em particular, as provas então são separadas. E também por isso testes antidoping vão medir, entre outras coisas, a testosterona dos atletas para saber se não estão tomando anabolizantes que estimulam a formação de músculos. Então, as mulheres competem entre si sem essa competição injusta dos homens, e a preocupação por conta disso sempre foi a de ter homens competindo, se passando por mulheres nas provas femininas, onde teriam mais vantagem. O que parece ser um problema simples de reconhecer, com uma solução simples, mas o mundo é muito mais complicado do que isso. No começo, essa checagem de sexo era feita quando se colocava em dúvida o desempenho atlético de alguma competidora em específico, como uma corredora dos Estados Unidos que passou por exame médico para checarem se ela era mulher em 1936, depois de jornalistas questionarem a sua vitória nos 100 metros rasos. Mais para frente, em 1948, o Comitê Olímpico Internacional, ou COI, passou a exigir um certificado médico para as mulheres poderem competir. E na década de 60, quando muitas competidoras do bloco soviético passaram a bater recordes e mais recordes, com a ajuda do que hoje em dia a gente sabe ser o doping, o COI estabeleceu um teste padrão que todas as mulheres deveriam fazer, começando com exames visuais e físicos. Imagina se para entrar na empresa em que você trabalha, só os homens tivessem que ficar pelados na frente de estranhos que vão julgar se aceitam ou não a sua genitália. Genitália que você não usa para trabalhar. Pois nas competições atléticas femininas, ou melhor, nas competições atléticas, sempre foram as mulheres que podem ser obrigadas a ficarem nuas, ou ficar na frente de médicos, ou passar por exames ginecológicos, sempre foram elas que podiam ser humilhadas pela sua genitália que não usam para competir. Para diminuir essa exposição e a humilhação que vem com ela, em 1968 o COI resolveu usar o teste de cromossomos para determinar o sexo das pessoas, que é a cariotipagem. Uma técnica que olha para as nossas células se dividindo quando o nosso DNA está bem enroladinho e a gente pode reconhecer cada um dos nossos 46 cromossomos no microscópio. E como eu comento no vídeo sobre mulheres e gatinhos, no meio desses 46 cromossomos nós temos um parzinho que determina o sexo biológico. Então, para o comitê, as mulheres atletas precisavam testar positivo para a presença dos cromossomos XX, enquanto os homens teriam os cromossomos XY. Então quem é XX vai para a competição feminina e quem é XY vai para a competição masculina, certo? O que não se esperava são as muitas situações onde o arranjo dos cromossomos não condiz com o sexo biológico das pessoas. E isso falando só do sexo biológico, sem levar em conta a identidade de gênero que o Comitê Olímpico mal começou a considerar. Em 1985, por exemplo, a barreirista espanhola Maria José Martínez Patiño passou pelo teste de cariótipo e foi proibida de competir. Sem saber por quê, já que ela sempre se considerou mulher. Mas o teste mostrou que ela tinha os cromossomos XY. Ela acabou descobrindo que tem testículos internos, mas desenvolveu vagina e seios e não tem útero ou ovário.
A Martines Patinho se descobriu uma mulher intersexo por conta do teste. E o motivo pelo qual a gente sabe disso tudo e está aqui falando é porque ao invés de parar de competir, como a Federação Espanhola tinha sugerido que ela fizesse, ela resolveu continuar no esporte e os seus registros médicos foram vazados para a imprensa. Ela perdeu as medalhas, perdeu os recordes, perdeu o financiamento, perdeu o noivo, a privacidade e muito mais por conta disso. Como David Epstein conta em A Genética do Esporte, um ótimo livro, quem procurou a atleta para entender o seu caso foi um geneticista finlandês chamado Albert de la Chapelle, que foi o pioneiro no estudo de homens XX, uma condição que também ficou conhecida como a Síndrome de la Chapelle. Tem uma série de síndromes em que as pessoas recebem mais do que 2 cromossomos sexuais, como os homens XXY, que têm a síndrome de Klinefelter, mas no caso dos homens XX e das mulheres XY, a situação é um pouquinho diferente, por conta de como a gente se desenvolve dentro do útero. Até a 6ª semana de gestação, todos os embriões seguem o caminho de formação da genitália feminina, tanto que todos nós temos mamilos, como já contamos em um outro vídeo por aqui. Aí, lá pela 6ª semana de gestação, uma região do cromossomo Y, chamada de SRY, ou região determinante do sexo Y, faz o que o nome dela implica. Simplificando bastante e deixando vários outros fatores de lado, é essa região SRY que determina a produção de testosterona e a formação dos testículos e a transformação da genitália feminina em masculina daí em diante. Homens XX com a síndrome de La Chapelle são aqueles homens que receberam os cromossomos X do pai com um pedacinho do cromossomo Y grudado, que é a região SRY. E aí, apesar de terem só cromossomo X, essa região responde e desenvolve os órgãos masculinos. Já no caso das mulheres XY, elas geralmente não têm a região SRY ou não respondem ao estímulo dessa região e continuam no desenvolvimento da genitália feminina. Com a ajuda do pesquisador, Martines Patinho descobriu que é insensível à testosterona. Ela tem a síndrome de insensibilidade aos andrógenos e o seu corpo continuou se desenvolvendo como o corpo de uma mulher, apesar do cromossomo Y. Ou seja, mesmo tendo cromossomo Y, se ela não responde à testosterona, não só desenvolve o corpo feminino, como não teria nem como se beneficiar do ganho muscular que esse hormônio pode promover. E aí ela recorreu à decisão do comitê e conseguiu voltar a competir em 1988, mas acabou se aposentando em 1992. Ela foi a primeira mulher a recorrer com sucesso de uma desqualificação de atletismo com base no sexo. As mulheres XY podem ter algumas outras diferenças físicas também. Elas parecem ter braços e pernas mais longos em relação ao corpo do que a média feminina. E aí já se especulou se esse tipo de padrão físico aumentaria, por exemplo, a frequência de mulheres XY entre profissionais como as modelos, como a belga Henny Gabi Odiele, que se assumiu como uma intersexual XY em 2017. E o mesmo pode acontecer nos esportes. A brasileira Érica Coimbra é medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2000 pelo vôlei e também é uma mulher XY. E atletas olímpicas têm mais distúrbios de desenvolvimento do sexo do que as mulheres da população como um todo em geral, mais de 100 vezes mais, segundo um estudo de 2014. Agora, se as mulheres com o cromossomo Y podem ter vantagens no esporte, e isso deveria ser banido por causa dessas vantagens, a gente também não deveria banir atletas mais altos do basquete ou pessoas com outras vantagens físicas, como é o caso do nadador Michael Phelps, que tem braços muito mais longos em relação ao corpo do que a maioria das pessoas. Na década de 1990, o Comitê Olímpico mudou de abordagem. Resolveram parar com a testagem indiscriminada, mas continuaram testando as atletas quando o sexo delas era questionado, só que agora buscando a região SRY ao invés de checando o cariótipo como um todo. Em 2011, a Associação Internacional de Federações de Atletismo passou a testar também a quantidade de testosterona no sangue e limitar quem compete nas categorias femininas a quantidades menores do que a média masculina, do que o quanto os homens têm circulando no sangue. Quem tem quantidades acima desse limiar e tem sensibilidade a andrógenos, então responde à testosterona, tem que tomar medicamentos para baixar a testosterona ou passar por uma cirurgia que retire as gônadas, como a judoca Ednancy Silva. Ou como a corredora sul-africana Caster Semenya, que precisou fazer
tratamento para reduzir a testosterona que o seu corpo produz naturalmente para poder competir a partir de 2010, a partir de quando deixou de registrar os tempos recordistas que atingia antes de fazer o tratamento. Mas ancorar o teste de quem pode competir ou não na quantidade de testosterona não afeta só quem tem distúrbios de desenvolvimento de sexo, o que já é um problema. Também deixa de lado mulheres com uma série de condições como ovários policísticos e não tem uma barreira clara de quais seriam as quantidades normais de testosterona no sangue das pessoas, especialmente entre atletas olímpicos. Algumas atletas podem ter níveis equivalentes aos masculinos ou até mais altos do que o dos homens, enquanto tem homens competidores olímpicos que podem ter níveis baixos o suficiente para entrarem na distribuição feminina de testosterona. Isso sem falar no fato de que a testosterona produz outras mudanças no corpo que podem ser mais permanentes do que o ganho muscular e complicam um pouco as coisas. Homens têm um esqueleto maior e mais denso e têm membros mais longos. Competidoras que nasceram homens e fizeram a transição sexual perdem velocidade e desempenho físico na corrida, por exemplo, conforme o tratamento reduz a quantidade de testosterona no sangue. Só que elas continuam com o mesmo esqueleto que tinham antes do tratamento. Ou seja, a separação de sexos no esporte é uma questão que parece simples, mas não tem uma solução clara. E nem deve ter, na verdade, porque depois de mais de 80 anos tentando determinar quem pode ou não competir no atletismo feminino, o comitê, que é encarregado de determinar quem é mulher ou não conseguiu definir um padrão claro do que é uma mulher. Mesmo quando nos baseamos em cromossomos sexuais, em testosterona, em presença de SRY ou que seriam princípios universais. Nesses mais de 80 anos de testes, nunca encontraram um homem tentando competir como uma mulher, mas estão constantemente testando mulheres com características sexuais não típicas ou intersexuais. Mulheres que foram criadas como mulheres, que se identificam como mulheres e que competem a vida inteira como mulheres, com resultados que podem acabar com carreiras e sem um amparo para quem descobre uma condição que nunca nem soube que teve e que já fizeram pelo menos uma atleta indiana tirar sua própria vida depois de descobrir um diagnóstico e ser banida do esporte. Os problemas que o Comitê Olímpico enfrenta refletem o quão inadequado ou quão restrito é definir a sexualidade humana em alguma coisa binária como homens e mulheres, presença de X ou de Y. E os cromossomos sexuais são só um parzinho entre os 46 cromossomos que formam o nosso DNA. E esse conjunto de material genético é responsável por determinar várias características físicas, como altura, cor de olhos, cor de pele, e também pode revelar muito sobre o nosso passado e sobre algumas tendências para o nosso futuro. Por isso, a empresa brasileira Meu DNA desenvolveu testes genéticos que podem ajudar você a saber o que está escrito no seu DNA. Entre eles está o Meu DNA Premium, que oferece o melhor custo-benefício porque junta 2 testes genéticos em um só. Tem o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. Com o Meu DNA Saúde, você descobre se tem uma predisposição a desenvolver algumas doenças genéticas, como diferentes tipos de câncer. Aí você pode pegar esses resultados e levar para uma médica ou para um médico da sua confiança para saber o que você pode fazer desde já para diminuir as chances de ter uma doença lá na frente e desenvolver ela no futuro. Já com o Meu DNA Origens, você vai aprender mais sobre a sua ancestralidade genética. Esse teste revela de quais regiões do mundo vieram os seus ancestrais de 5 a 8 gerações atrás e te dá acesso a conteúdos exclusivos sobre a migração dos povos que estão no seu DNA até eles chegarem em você. E se você quiser descobrir o que o seu DNA diz, o link para você conhecer o Meu DNA Premium está aqui na descrição do vídeo. Agora, se você quer descobrir mais sobre genética, corpo, funcionamento do ser humano e muito mais com histórias bem legais, eu recomendo que você assine o canal para receber os próximos vídeos e as próximas notificações, que sempre tem uma conversa legal por aqui.